Olá, pessoal! Espero que meus alunos do nono ano estejam bastante animados para mais uma aula de arte. Nós temos conversado bastante sobre a tecnologia nas artes visuais, conversando sobre essa tecnologia, a ação da tecnologia na fotografia. Vimos sobre a ação da tecnologia no cinema, um pouco da história do cinema. Então, temos conversado bastante sobre tecnologia e essa presença forte e marcante da tecnologia nas artes visuais, tá bom? Hoje nós vamos persistir no mesmo assunto. A tecnologia a serviço dos museus. Mas afinal de contas, gente, o que é um museu? Para que eles servem? Bom, o museu é um lugar onde se guardam e se exibem coleções de objetos de interesse artístico, cultural, científico, histórico, etc., né? Costumam ser geridos por instituições sem fins lucrativos, que procuram difundir, espalhar os conhecimentos humanos. Entretanto, existem, de qualquer maneira, alguns museus privados com fins lucrativos. Mas, de qualquer maneira, eles se consagram à investigação, à conservação e à exposição de coleções que tenham valor cultural. Tá? Esse é o conceito de museu. A tecnologia a serviço dos museus. Então, assim como a tecnologia tem contribuído nos processos de criação em arte e aberto novas possibilidades, ela pode nos ajudar a conhecer obras artísticas com as quais não teríamos contato sem o auxílio de ferramentas tecnológicas. Muitos de nós não teríamos condições de ver nenhuma dessas obras se não fosse através da tecnologia. Muitos museus ao redor do mundo têm adotado avanços tecnológicos para tornar seus acervos, acervos é aquilo que o museu dispõe para apresentar aos seus visitantes, tornar seus acervos mais acessíveis e intuitivos. Podemos encontrar audioguia em vários museus que a gente visitar. Esse tipo de instalação permite conhecer mais sobre as obras e o acervo por meio de áudios gravados em diversas línguas. Alguns museus também oferecem um passeio virtual por seus espaços em sites, o que permite ter uma noção de como seria andar em seu espaço físico e conhecer onde e como as obras estão instaladas e organizadas. A fotografia ao lado é do Museu da Língua Portuguesa, que é localizado em São Paulo, antes de ser sido atingido por um incêndio em 2015. Esse prédio ele foi parcialmente destruído por um incêndio, o acervo todo foi comprometido em 2015. Essa construção era a Estação da Luz, era uma estação de trem, tá? E hoje parte dela é destinada ao Museu da Língua Portuguesa. Que objetivo foi criado esse museu? O museu foi criado com o objetivo de valorizar a diversidade da língua portuguesa, aproximando diversos povos que têm essa língua como idioma natal ou que desejam aprender sobre ela. Com um acervo interativo, permanente e exposições temporárias, o Museu da Língua Portuguesa cumpria o papel de celebração do nosso idioma, relembrando sua história e seus aspectos culturais, promovendo visibilidade por meio da mostra e produções de autores e artistas importantes, além de abordar temas que contribuíam para refletir sobre a língua portuguesa. Atualmente, esse museu passa por uma reconstrução devido ao incêndio pelo qual ele passou em 2015. Essas gravuras, elas exibem dois aspectos do Museu da Língua Portuguesa antes do incêndio. Ele usava a tecnologia com muita força realmente. É um museu muito interessante, promovia visitas super interessantes. É espetacular o museu. Lamentavelmente, passou por este sinistro, esse incêndio, e teve que parar as suas atividades
até agora, estavam retomando agora, mas por conta da pandemia e tudo, tiveram que adiar, né, a reinauguração, mas não total ainda, ele não está totalmente pronto não. Vai reiniciar com parte, né, do acervo. Muito parte do acervo, grande parte do acervo foi salva, mas grande parte foi destruída também. Bom, gente, então vejamos aqui os 5 museus mais importantes do mundo. A gente conhecer, assim, pelo menos os nomes, não é? Acho que seja interessante, já que nós vimos a função importantíssima dessas instituições. Então, o que é considerado o mais importante de todos é o do Louvre, em Paris, na França. Depois, o Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos Estados Unidos. Depois, o Museu Britânico, que fica em Londres, na Inglaterra. O State Hermitage, que fica em São Petersburgo, na Rússia. E o Museu da Acrópole, que fica em Atenas, na Grécia, né? São apenas 5, apesar de nós termos uma infinidade de exemplos que poderíamos dar, mas esses aqui são os citados como os mais importantes do mundo. Não é porque sejam maiores, não. É por conta da importância do acervo, daquilo que eles dispõem para que os visitantes apreciem. O Brasil também possui os seus museus. Possui bastante museus, na verdade. E eu pensei aqui, eu garimpei aqui os 5 museus mais importantes do Brasil. Bom, aqui o que é mais importante, tido como o mais importante em primeiro lugar, é o Instituto Ricardo Brenan, que fica na cidade de Recife, em Pernambuco, aqui no Nordeste. Depois, o segundo é o Museu de Inhotim, em Brumadinho, Minas Gerais. Depois lá vem o Museu da Língua Portuguesa, que nós já falamos anteriormente, né, que fica na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Depois temos o Museu Oscar Niemeyer, que fica em Curitiba, no Paraná. E a Pinacoteca do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, em São Paulo, que é também considerado como um dos grandes museus, os museus importantes do Brasil. A maioria desses museus, esses que foram citados acima, né, nos slides acima, e outros mais, oferece visitas virtuais. Entretanto, seria muito interessante que você conhecesse um museu brasileiro. A gente precisa aprender a valorizar o que nós temos, né? E a minha sugestão é, para você conhecer como são organizadas as obras em uma exposição, procure fazer uma visita virtual ao Museu de Arte Sacra da cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Gente, eu sei que talvez não seja muito fácil, mas aos que tiverem alguma possibilidade, né, eu pediria que acessasse o site Era Virtual, que é disponível aqui nesse endereço, viu? http://eravirtual.org/museu de arte sacra. O site disponibiliza som, portanto, deixe ativado um dispositivo de saída de áudio, ou do seu celular, ou do seu computador, ou do seu tablet, né? Deixe o sonzinho para você escutar, que o narrador vai informar o contexto histórico das peças do museu, assim como suas características artísticas e culturais. Explore o museu por meio do menu lateral, que é localizado no canto direito da tela. Usando esse menu, você poderá conhecer diferentes seções, salas e ambientes relacionados ao museu. Você terá uma visão de 360 graus de todos os ambientes e pode se mover para outras salas por meio das setas verdes que são apresentadas na tela. Durante sua visita, anote as características das obras e dos artefatos expostos em cada ambiente e de que maneira estão organizados e são apresentados pelo narrador.
Então, procure conhecer um pouquinho de um museu. Nós não temos muita cultura aqui no Ceará de visitarmos museus, até porque não temos muitos, né? Então, é interessante que a gente procure visitar, para a gente ver que esses museus eles estão preocupados em preservar a nossa história, a nossa cultura, tá bom?